Olá, gente, graças a paz. Vamos então fazer a nossa reflexão de hoje. Vamos sem muitas demoras, né? Porque hoje o tempo é pouco, né? Vamos fazer as nossas reflexões, as nossas leituras, buscar de Deus aquela instrução para a vida, não buscar apenas a bênção de Deus, mas a instrução de Deus para a vida, né? As pessoas querem muita bênção de Deus, querem que Deus resolva as coisas da vida, mas as pessoas às vezes não querem a instrução de Deus, né, para a vida delas. Então, importante que a gente busque a instrução de Deus para nós. Nossa frase do dia, lembrando ontem foi muito importante, vale a pena reprisar, que a gente disse, né, a gente aprendeu que os pais decidem o que as crianças pensam sobre si mesmas. Olha o valor dos pais saberem, né? Primeiramente, olha o valor de que você pensa sobre você. O que você pensa sobre você, às vezes, foi incutido pelo seu pai, pela sua mãe, e eu recomendo que o que você pensa sobre si seja incutido pela palavra de Deus. É melhor que seja pela palavra de Deus, tá? Ninguém sabe melhor sobre você do que a própria palavra de Deus, do que o próprio Deus. Mas, e passe para frente isso, quando você tiver os seus filhos, você já tem, prepare-se para isso. A nossa frase do dia é a seguinte: se sua presença faz diferença, a sua ausência também fará. Se a sua presença faz diferença, a sua ausência também fará. A presença que faz diferença. Presença que faz diferença. Não sei se você já passou pela sua cabeça, já passou pela sua ideia que você pode ter sido colocado no mundo para mudar a vida de alguém, para mudar a vida das pessoas. Eu aprendi isso cedo, né? Eu lembro que eu era garota e estava vendo esses jogadores de futebol, e eu vi jogadores de futebol mudando o mundo. Eu lia muitas biografias quando eu era garoto, comecei a ler muitas biografias. Eu lembro que tinha uma enciclopédia chamada Barça, e a gente não tinha essa enciclopédia, mas toda vez que encontrava algum livro na casa de alguém, eu ficava ali lendo as biografias, né? As histórias da vida das pessoas. Parecia que eu tinha uma vontade de mudar o mundo, ou de ser alguém no mundo, ou de ter alguém importante no mundo. Talvez por causa do meu nome. Meu nome é um personagem famoso na história americana, então talvez isso tenha me marcado e me dado a ideia de que eu tivesse vindo ao mundo para fazer alguma diferença. A gente vai envelhecendo e vai percebendo que às vezes não dá para fazer diferença no mundo. A gente pode fazer diferença na vida das pessoas, na vida de alguém. A gente pode se tornar inesquecível para alguém. Alguém pode estar mais feliz porque nos encontrou na vida dela. Alguém pode ter mudado o seu caminho e sua rota porque encontrou com a gente. Alguém pode ter descoberto propósitos para a sua vida, expectativas para a vida, porque encontrou com a gente. Você já parou para pensar nisso? Que a sua existência, a sua vida, a sua presença pode fazer uma enorme diferença na vida de alguém? Normalmente, a gente quer que Deus mude a nossa vida, a gente quer que Deus melhore a nossa vida, a gente quer que Deus nos ajude a conquistar os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos ideais. Mas poucas vezes a gente pensa que Deus pode querer usar a nossa vida para mudar a vida de outras pessoas. Então, aqui, o propósito dessa reflexão é tentar fazer você perceber o quão importante é a sua existência para a vida de alguém, o quão é marcante a sua presença na vida de alguém, de tal maneira que alguém pode dizer assim: olha, minha vida é muito melhor porque eu te conheci. Minha vida melhorou muito porque eu aprendi coisas com você. Olha, a minha vida tomou um novo rumo, ela ia por um caminho muito estranho, e agora minha vida mudou de rota e de direção por sua causa. Talvez isso seja um legado, e talvez o melhor legado. Talvez seja mais importante as vidas que a gente impactou, ou que a gente impacta
honesta com a nossa vida do que os milhões que a gente possa ganhar. Porque já diz um ditado que quem salva uma alma, salva o mundo inteiro. Eu fui cedo trazido para o Evangelho, entendi que o Evangelho seria essa forma de eu trabalhar na vida das pessoas. Eu tentaria melhorar a vida das pessoas, ou mudar a vida das pessoas, ou abrir os olhos e as mentes das pessoas pela pregação do Evangelho. E a minha ideia é que a minha presença tornasse a vida das pessoas melhor, que a minha presença tornasse o entendimento e a vida de mundo melhor, e que ao apresentá-las a Jesus Cristo, elas percebessem que Jesus Cristo muda a vida da gente. Jesus Cristo muda o nosso viver, muda o nosso pensar, muda o nosso sonhar. Jesus Cristo torna a nossa perspectiva de vida muito diferente. Então, o propósito de hoje é esse, é que você pense em viver a vida de tal maneira que as pessoas ao seu redor sejam transformadas, que as vidas delas sejam outras vidas e novas vidas. Você já parou para pensar como que é uma vida vazia e uma vida em branco quando a gente viveu com a pessoa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e a gente saiu do emprego, entrou no emprego, saiu do emprego, viu pessoas, e ninguém viu diferença nenhuma na vida dele por nossa causa, mesmo tendo vivido conosco, é como se fosse uma pedra, né? Tinha uma pedra ali. Então, que nós possamos pensar nisso, que a nossa existência e a nossa presença é um fator para Deus mudar a vida de alguém, para a vida de alguém ser melhor, para que alguém possa dizer: eu gostaria de ter a vida que você tem, eu gostaria de viver a vida que você vive, eu gostaria de saber o que você sabe, eu gostaria de aprender com você coisas. Quer coisa melhor do que isso? E aí vem a conclusão, né, o momento final da nossa reflexão de hoje. Porque a frase do dia diz o seguinte: se a sua presença é sentida, a sua ausência também será. Então, a ideia é viver de tal maneira que, quando a gente vier a faltar, as pessoas possam sentir falta da gente. Eu lembro que eu ouvi uma história uma vez, eu gosto muito de contar a história de um pregador que foi fazer uma grande conferência na África do Sul. E lá na África do Sul, o salão de conferências era tudo branco, bonito, grandioso, no meio do mato, né? Girafas passando ali e tal. E, esperando o evento começar, atrás desse grande lugar tinha um cemitério, muito bem cuidado, as lápides branquinhas, tudo bem cuidado, tudo bonitinho, parecia de pessoas importantes. E aí ele caminhou, começou a andar pelos cemitérios e começou a ler as lápides, assim: nasceu tanto, morreu dia tanto, amado esposo, amada esposa, esse tipo de coisa. E ele parou perto de uma lápide de um caixãozinho pequenininho, assim, né? Em cima da lápide, estava assim, pequenininho, branquinho, bem cuidadinho, pequenininho, e era o caixão de um menininho, uma criança, né? E ali na lápide da criancinha, daquela pessoinha ali, estava escrito assim: fulano de tal, nascido tanto, morrido tanto, 6 anos de idade. E no final a frase, o epitáfio estava dizendo assim: esse vai fazer muita falta. Desde que eu ouvi isso, há uns 30, 40 anos que eu ouvi essa frase, eu pensei isso para a minha vida. Viver de uma maneira que, se eu vier a faltar, que eu faça muita falta. Que você possa pensar assim: viver uma vida de maneira que você faça falta. Não é o tanto de coisas que você teve, adquiriu, mas o quanto que as pessoas foram melhoradas pela sua presença. Presença que marca a ausência. Essa é a reflexão de hoje. O texto é o Salmo 49, começando, e diz assim, verso 49, verso 5. Por que hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem? Por que hei de eu temer? Então tá aí. O salmista está chamando a reflexão de por que temer se Deus está conosco. Se Cristo está conosco, se Deus está do nosso lado, aquela frase: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, vamos tentar segurar o medo, segurar o temor, segurar a ansiedade, a aflição e a angústia. Vamos tentar, eu sei que é difícil, vamos tentar. Por quê? Porque o Senhor Deus há de agir ao nosso favor e nos abençoar. Vamos orar. Senhor, obrigado pelas tuas bênçãos e pelos teus cuidados. Obrigado pela reflexão de hoje, Senhor.
ter uma vida marcante, uma vida que melhora a vida dos outros, uma vida que seja uma vida boa, de tal maneira que outros possam se inspirar, outros possam se sentir fortalecidos, animados e encorajados. Uma vida de lutas, como a vida de todo mundo, mas que as pessoas, ao perceberem que nós estamos lutando e lutando com as armas da justiça, da bondade, da honestidade, da fé, que as pessoas possam ver que a gente tem vencido pelo teu poder e elas possam se inspirar e se iluminar e querer viver e vencer as mesmas batalhas que nós. Ó meu Senhor, ajuda-nos então, que nós não tenhamos medo, que nós não tenhamos tremor, que nós não venhamos a viver pela aflição e pela ansiedade, mas que nós possamos viver pela fé. A fé que nos faz ter certeza de que o Senhor é por nós, que o Senhor é vivo, é verdadeiro, é real, e o Senhor age e agirá ao nosso favor. Cuida de nós, abençoa-nos nessa sexta-feira, perdoa nossos pecados, faça com que os nossos planos, os bons planos, possam dar certo, planos de abençoar pessoas, planos de resolver problemas, que o Senhor possa nos ajudar e que tudo possa funcionar muito bem pelo teu poder. E por causa disso, pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor está fazendo na nossa vida e pelo que o Senhor ainda vai fazer em nossa vida, eu te rendo glórias. Graças sejam dadas a ti, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma presença marcante. Que você tenha uma presença marcante, que a sua vida seja marcante. Deus te abençoe. Até amanhã.